Aleluia. Aleluia. Sim. 1 Coríntios 4, versículo 14. 1 Coríntios 4, versículo 14. Aleluia. Se vocês aguentarem, fiquem à vontade. Tá bom. Não escrevo essas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores, e por esta causa eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. E alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los, e então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote, ou com o amor e espírito de mansidão? Toda pessoa, né, que lê essa passagem, ela pode ler essa passagem e interpretar com algumas interpretações pessoais. Mas eu vejo aqui uma coisa preciosa de Paulo falando sobre uma natureza, né? E eu vejo Paulo falando bem claro para os filhos: olha, da onde vocês estão manifestando a palavra de vocês? Qual é a palavra que vocês estão pregando? Qual é a palavra que vocês estão tão orgulhosos por ministrar? Parece que vocês se encheram de tanta soberba que até mesmo o que é puro tem se tornado impuro. Até mesmo aquilo que foi ganho em pureza tem se tornado motivo de orgulho. Olha, parece que vocês estão fazendo de uma forma que nunca mais eu vou visitar vocês, mas eu creio que eu vou voltar aí e vou corrigir esses pontos que estão fora do evangelho que eu ensinei para vocês. Sabe, querido, toda pessoa que experimentou a cruz de fato, ela não ressuscita mais numa natureza caída. A cruz é um ambiente da glória de Deus. Porque quando nós aceitamos a cruz, quando nós entendemos que nós precisamos renunciar à nossa vida, renunciar ao nosso eu, renunciar à nossa carne, renunciar às nossas vontades, diga assim, as nossas vontades. Quando eu entendo isso, porque a cruz não é algo que alguém vai orar por você e vai acontecer na sua vida, irmãos. A cruz não é isso. O pastor vai orar e eu vou passar pela cruz. Não, a cruz é uma decisão. Você tem que decidir colocar a sua vontade lá. Tem que decidir crucificar a sua vontade lá e seguir. Só que quando nós fazemos isso, o que nos resta é ressuscitar numa natureza pura, numa natureza eterna, numa natureza que é do Filho, do próprio Filho de Deus. Porque quando nós nos submetemos à cruz, nós somos preenchidos pela verdade. Pela verdade. E a natureza do Filho, que é o mesmo DNA que Cristo carregou, o mesmo DNA que Cristo carregou, é essa natureza que nós somos ressuscitados nela. Só que essa natureza ela é incompatível com a natureza do homem caído.
que a gente, aqui nessa casa, a gente chama de natureza adâmica, a natureza que o homem herdou lá no Éden, quando ele pecou, quando ele quis fazer a sua vontade. Enquanto Adão estava fazendo a vontade do Pai, ele estava protegido num ambiente de pureza. Quando ele desejou fazer a sua vontade, foi corrompido pelas informações. Então, querido, o que nós precisamos entender claramente é que a natureza do Filho, a natureza eterna do Filho, é incompatível com a natureza do homem caído, com a natureza adâmica. E por ser incompatível, não é possível a gente conseguir, como um filho, movimentar alguém que está numa natureza adâmica ao mesmo ambiente que você se movimenta. Então só palavras, só informações não são suficientes para promover isso. Por isso que Paulo fala assim, o Evangelho é poder de Deus. Se o Espírito Santo não promover isso e convencer a pessoa que ela precisa renunciar à sua vontade para ela acessar o ambiente de glória, a sua informação não será suficiente. Você pode ser um estudioso da Bíblia, você pode ser, e nós precisamos, você pode ter todas as informações, mas essas informações não serão suficientes para mudar uma pessoa de uma condição adâmica para uma condição de filho eterno de Deus. Não é suficiente. Porque não são informações. E saiba que quando essas naturezas se encontram, elas entram em oposição. A natureza adâmica se opõe à natureza eterna do Filho. Então você não se estranhe, claramente, não se estranhe se você está sendo desprezado por alguém que vive nessa natureza adâmica. Não se estranhe se você está sofrendo por ciúmes dessas pessoas, essas pessoas o verem movimentar numa natureza de filho, e quem ainda porta uma natureza adâmica tem ciúmes da movimentação. Não se estranhe se você está sendo desqualificado por quem se movimenta numa natureza adâmica. Não se estranhe também se você está sendo caluniado por quem se movimenta na natureza adâmica. E também não se estranhe se você está sendo perseguido, porque esse é o processo de quem se movimenta na natureza adâmica. Primeiro, o desprezo, ele despreza a verdade. Depois ele tem ciúmes do que está acontecendo com as pessoas que estão caminhando na verdade. Depois dos ciúmes, ele vai tentar desqualificar. Quem é aquele ali? Aquele ali não tem. Quem é aquela ali? Como é que pode desqualificar? Porque quem caminha na natureza adâmica não reconhece o que cada um porta, reconhece a informação. Sabe, irmãos? E é tão perigoso isso, porque só a natureza da humildade carrega o Filho eterno. A informação não carrega o Filho eterno. Quantos conhecem aqui o apóstolo Cristiano? Quantos conhecem o apóstolo Cristiano? Quantos gostam do apóstolo Cristiano e acham o apóstolo Cristiano um homem de Deus? Sabe quem ganhou ele para Jesus? Quem sabe quem ganhou ele para Jesus? Um servente de pedreiro que nem sabia escrever direito. Chegou ao lado dele e falou para ele: Cristiano, eu preciso deixar um recado de Deus para você. Tirou do bolso um pedaço de papel de saco de cimento, é real, escrito tudo errado. Um versículo diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o Cristiano pegou aquele versículo e foi ler aquele versículo colocou ele num lugar e falou assim: eu preciso do Senhor. Porque mesmo ele sendo um homem bom, um homem que praticava atos de caridade, um homem que não fazia mal para ninguém, um homem que se considerava até um homem muito bom, aquela palavra encontrou com ele ali. Porque uma vida no Espírito não são informações, irmãos. Uma vida no Espírito é viver debaixo de um ambiente chamado humildade.
Uma vida em Cristo é a humildade. Esse ambiente é o ambiente da pureza. Esse servente de pedreiro, naquela obra que o apóstolo Cristiano era um engenheiro que tomava conta de todo mundo, esse servente de pedreiro teve a graça de levar em humildade essa palavra. E porque um servente de pedreiro ouviu a Deus, um apóstolo se levantou nas nações. Porque não se trata de nós, irmão, se trata daquilo que o Senhor está fazendo. Se trata daquilo que o Senhor está fazendo na terra, do seu propósito eterno, não do nosso. Então muitas das vezes as trevas vão querer desviar o nosso foco, né? E as trevas vão precisar de usar os seus soldados para desviar os nossos focos. Quem são os soldados das trevas? Aqueles que vivem na vida adâmica. Mas o Senhor fala para você uma coisa: não as odeie. Esse não é o papel, ame. Porque elas não estão fluindo na natureza que o Pai preparou para elas. Você sabia que a natureza que o Pai preparou para todos os filhos não é a natureza adâmica? O Pai preparou a natureza eterna, a natureza pura do Filho. Então elas estão enganadas. Por que enganadas? Porque elas têm um discipulado que elas receberam. Eu e você também recebemos esse discipulado. Quando Satanás engana o homem, ele entrega um kit para o homem. E esse kit é o discipulado de Satanás. As informações. Todo conhecimento adquirido na árvore do conhecimento, irmãos, fala-se de um kit de informações que as trevas inseriu no homem. E esse kit é como se você, quando você nascesse, você já vem programado. Eu não sou muito da área da informática não, mas os meninos da informática sabem. É como se fosse um programa, um aplicativo, que quando você nasce, você já nasce com ele instalado em você. É a herança. Mas existe as coisas tem que fechar aqui. Existe um reset de Deus. Em Cristo, quando nós o aceitamos, quando nós recebemos a cruz, é como se tudo que te foi instalado em nós fosse deletado. E aí o Senhor pega lá e instala o programa original e fala assim: o programa do Filho voltou, restaurando a configuração original. Então nós precisamos amar, não se sentir triste, não se sentir oprimido porque fui desprezado, porque fui caluniado, porque fui ofendido. Vamos amar, sabe? O Senhor tem falado muito comigo sobre um lugar de intimidade. Porque muitas das vezes religiosamente a gente gosta de falar assim: não, porque quando eu quero ter intimidade com Deus, eu vou para o meu quarto, eu fecho a porta, né? Não é assim que a gente fala? E lá eu tenho intimidade com Deus. Irmãos, tem muita gente de porta fechada sem intimidade. Tem muita gente que está com a porta fechada, cumprindo um ato religioso e não tem intimidade com Deus. Porque a intimidade fala-se de pureza. Quando Jesus fala isso, entra no seu quarto e fecha assim, ó, as suas orações, não é para você ficar exibindo como um troféu. É você e o Senhor. É a sua intimidade, é dentro de você. E sabe de uma coisa? Existe um ambiente que o Senhor tem falado muito no meu espírito. Porque foi no lugar de intimidade. O jardim era um lugar de intimidade. O Éden era um lugar de intimidade. E foi num lugar de intimidade que Adão se desconectou do Pai. Adão gostou tanto do jardim que num lugar que o Senhor tinha preparado para ele de pureza e de intimidade, Adão se desconectou do Pai. Por que se desconectou do Pai? Porque ele se conectou em informações. Informações não são suficientes, irmãos. Se não tiver pureza, informações não são suficientes. Não são suficientes. Você conhecer toda a história e não ter a vida não é suficiente. Agora, você ter a vida e conhecer a história
É totalmente diferente. Sabe, e o Senhor tinha falado isso comigo, filho, a soberba pode crescer até mesmo nos lugares de intimidade. Nós começarmos a amar mais as maravilhas que nós desfrutamos desse lugar de intimidade, porque um lugar de intimidade, o Pai vai entregar para nós muitas maravilhas, irmãos. Muitas maravilhas. Muitas maravilhas. E nós podemos amar as nossas bênçãos, amar as maravilhas que o Pai tem entregado para nós num lugar de intimidade, e deixar que essa soberba cresça em nós. As informações que nós ganhamos no lugar de intimidade, as visibilidades que nós ganhamos pelo lugar de intimidade, o quanto de informação nós recebemos, ou o quanto de maravilhas nós contemplamos, e esse lugar de intimidade, ele pode nos levar à soberba se nós não estivermos em pureza. Porque um lugar de intimidade sem pureza é incompatível, e aí começa a ter algumas das coisas. Por que você acha que quando Jesus foi ser tentado por Satanás, o que Satanás usou para tentar Jesus? Informações. Está escrito. Está escrito, informações. E sabe, as informações virão para você no momento de fragilidade. Jesus estava no momento de fragilidade, sim, ele estava há 40 dias num processo de jejum ali, no deserto. Você consegue imaginar a fragilidade que Jesus estava? Eu falo no sentido físico. Fica aí uma semana sem comer, irmão, e fala para mim depois o que acontece com você. Então são nos lugares de fragilidade que nós seremos tentados pelas informações. Mas se essas informações não forem vida, apenas que Jesus falou para ele assim: olha, meu amigo, toda a informação que Jesus recebia das trevas como tentação, Jesus rebatia com ele, com a vida que ele carregava, e depois acrescentava uma outra informação. Porque Jesus, ele tinha a vida e a informação. Não estou fazendo apologia contra a informação, irmãos. Estou falando que você precisa da vida. Então, Jesus pegava, rebatia ele e entregava uma outra informação correta. Mas por que Jesus tinha essa convicção? Porque ele estava cheio da vida. Cheio da vida. Uma das coisas mais impressionantes que eu vejo Paulo com muito amor e com muito cuidado aqui em Coríntios, que ele fala, porque Paulo estava chorando aqui, irmãos. Ele está escrevendo essa carta, eu estou chorando, eu estou com dor, porque eu não acredito que vocês não amadurecem. Então eu choro que Cristo seja gerado em vocês. No versículo 18, se quiser colocar aqui no telão, pode colocar. Ele deixa bem claro: alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. O que é encher? É preencher o que está vazio, irmão. Falar em preencher o que está vazio, essa semana está todo mundo enchendo os pneus, né? Preencher o que está vazio. Vocês entendem? Preencher o que está vazio. Agora, se a gente não preenche o que está vazio da vida de Cristo, o que vai restar para a gente preencher é o orgulho. E o orgulho, ele pode vir de formas mais simples. O pior orgulho é aquele que é o santo orgulho. Quando a gente começa a idolatrar nossa santidade, Alexandre. Quando nós começamos a idolatrar o que Deus está derramando sobre nós, começamos a idolatrar quem nós somos no Senhor, e esquecemos que a graça Ele deu para todos, e é obrigação nossa manifestarmos a graça.
Irmãos, Deus não espera que a gente não manifeste a graça que Ele depositou em nós. A maior expectativa de Deus é que nós manifestemos a graça que Ele colocou em nós. Essa é a maior expectativa. Esse é o amadurecimento. E eu vou falar uma coisa para você, não é só a expectativa de Deus. Em Romanos 8,19 diz que a criação, diga comigo, a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Então a terra anseia, a terra clama, a criação clama pela manifestação dos filhos. Os filhos se manifestam num ambiente de pureza. Então o maior anseio do Pai, por mim e por você, é que nós nos manifestemos a nossa graça. Agora, quando nós amadurecemos, nós vamos entender que nós somos uma ferramenta do Pai, como filhos, enviados a transformar o mundo caído. Quem crê comigo nisso? Se eu tenho a graça, então eu já não posso mais ficar no meu orgulho de escolher aonde eu vou apresentar a minha graça. Ou eu não posso mais ficar no orgulho de poder escolher, hoje eu estou bem, amanhã eu não estou bem não. Os dias que a ministração que eu ministrei sobre essa casa mais produziu cura em pessoas, foram os dias que eu mais estava mal. Mas o Senhor não nos dá o direito, irmãos, de nos anular por aquilo que nós estamos passando. Por quê? Porque a graça que Ele colocou sobre nós é superior. Você crê nisso? O que o Senhor falou para Paulo? Quando Paulo falou, Senhor, me livra disso, o que o Senhor falou para ele? Toca no quem está do seu lado assim, a minha graça te basta. Paulo estava querendo se livrar, cara, do que ele estava passando, estava querendo se livrar das perseguições, estava querendo se livrar daqueles que perseguiam ele, que batiam, estava querendo se livrar. Falei assim, Paulo, a minha graça te basta. E outra, toca a marcha, segue marcha. Você já é um filho que entendeu a sua responsabilidade, irmãos. Aleluia. Quando nós entendemos a nossa responsabilidade como filho, irmãos, a gente muda até o nosso pensamento. Eu não estou aqui na terra para sofrer, não. Eu estou aqui na terra para se alegrar. A gente muda o nosso pensamento. Então, eles preencheram o vazio que eles tinham da palavra de Cristo pela auto-idolatria. E a auto-idolatria são informações que foram recebidas de Satanás, a mente caída. E essa informação, mesmo que seja bíblica, toda informação, mesmo que seja bíblica, não é suficiente para revelar o Filho a nós, irmãos. Não é suficiente para revelar o Filho a nós. Porque a informação bíblica sem a vida do Filho vai trazer sobre o homem orgulho e sentimento de superioridade. Em Deus a gente não vive mais em informações, mas nós vivemos por sua vida que está habitando em nós. A cruz nos leva para esse lugar, irmão. Qual é o lugar da cruz? O lugar onde a vida de Deus, o Zoe, habita em nós. O Zoe habita em nós. E o Zoe é tão poderoso, a vida de Deus é tão poderosa em nós, que ela não nos dá o direito, e também nem nos faz sentir o direito de reivindicar os nossos direitos, porque a vida toma a gente de uma tal maneira. E aí o que nós precisamos entender é do que nós estamos nos enchendo. Deixa eu tomar essa água aqui. Eu tenho na minha mão o quê? Uma taça, Se eu encher ela de suco de laranja, ela se torna o quê? Me ajuda aí, irmão. Se eu encher ela de suco de laranja, ela se torna o quê? Ela se torna o quê?
de quê? Ela se torna uma taça de suco de laranja. Por que ela se torna uma taça de suco de laranja? Porque o suco de laranja está dentro dela. Se nós permitirmos que a vida de Deus esteja em nós, nós somos filhos de quem? Nós somos filhos de quem, irmão? Então nós precisamos entender que o que está dentro define a identidade. Quando a palavra fala para nós que nós somos um vaso de barro, que carregamos um tesouro precioso, ele está falando sobre isso, que o que está dentro define quem nós somos. Agora há pouco ela era uma taça de água, porque estava com água, mas se eu colocar suco, ela se torna uma taça de suco de laranja. E se eu quiser tomar um suco de uva nessa taça aqui? Eu tenho que esvaziar ela, lavar ela e encher ela de suco de uva, e ela se torna uma taça, porque o que está dentro define quem ela é. Quem está dentro de nós define quem nós somos, irmãos. Essa taça ela pode ser de cristal, ela pode ser de vidro, ela pode ser de plástico, ela pode ser até descartável, mas o que está dentro vai definir o que ela é o que está dentro. Pode ser uma taça de prata, pode ser uma taça de ouro, mas é o que está dentro que vai definir o que ela é. Você está entendendo isso, querido? Nós podemos ter nascido no lugar mais humilde, nós podemos ter nascido nos berços de ouro, nós podemos ser da ralé da sociedade, ou nós podemos ser da elite da sociedade. O que vai determinar quem nós somos é o que está dentro de nós, é o que nós estamos preenchendo. É indiferente se é taça de prata, se é taça de plástico, se é taça de ouro, é indiferente, porque o que está dentro é o que define. Agora, se eu quero tomar um suco de uva aqui, e apenas esvazio a taça e não lavo ela, e jogo aqui um suco de uva, o que vai acontecer com esse suco de uva? Ele vai continuar vinho, na cor dele. Você vai tomar ele, se você não for um especialista, talvez você não vai nem notar que tem notas de laranja, só um especialista vai saber. E você vai olhar para a taça e vai falar assim: nossa, é uma taça de suco de uva, mas não é puro. Porque nem tudo que parece ser puro realmente é puro. Para ser puro tem que ser 100% puro. E aí é onde entram as nossas habilidades. O que é o ambiente da pureza? É aquilo que não tem mescla. Você pode pegar o copo e olhar e tomar, nossa, mas está vermelhinho, o gosto está certo, mas existe mesclas. E se existe mesclas, não é puro. O que impede a pureza da vida de Deus fluir em nós? O que impede a pureza da vida de Deus ser plena em nós? As mesclas. Por isso que as mesclas devem ser lavadas. Na onde? No sangue do Cordeiro. Por isso que a cruz sempre vai ser o nosso lugar de passagem, irmão, sempre ali. Que determina se é um copo de laranja, uma taça de suco de laranja, uma taça de suco de uva, é o que está dentro. Você pode dizer para o seu irmão assim: meu querido irmão, o que determina de quem você é filho é quem está dentro. Não tem outro lugar, irmão. Era sobre isso que Paulo estava falando.
Pureza é um lugar livre de mesclas. Agora você pode falar assim, mas poucos perceberão. Mas existem pessoas competentes que saberão. Existem pessoas que saberão provar e falar assim, ó, não é puro esse suco. E é essa habilidade que o Senhor nos chama, porque nós precisamos ser homens, filhos de Deus que discernem a pureza. Pois o que é impuro também é disfarçado de pureza, irmãos. Tem muita coisa igual, mas que não é. Tem muita coisa que parece, mas que não é. E se você não tiver a habilidade de Deus para discernir a pureza, você vai tomar daquilo que é impuro e vai sair achando que tomou a coisa mais pura do mundo. Esses dias eu estava tomando um suco de uva lá em casa e estava gostoso. Aí quando eu olhei nele, eu falei, não é integral? O que é integral, irmão? Que ele é inteiro. Aí eu fui lá, 60% maçã e 40% uva, me enganaram. E o gosto estava de uva, e a tonalidade estava da mesma da uva. Dizem que a maçã ela se torna parecida com tudo que ela se mistura, né? Então nós precisamos tomar cuidado, porque a informação também pode se tornar parecida com a vida, irmão. Nunca se teve num tempo onde a informação é tão celebrada. Nunca se teve num tempo onde que as pessoas amam a informação e celebram. Nossa, você viu? Que informação, ainda traduz como revelação. Que revelação! Só informação, irmãos. A vida determina pelo ambiente da pureza. A vida determina o quanto é pura, o quanto é verdadeira. E nós precisamos discernir, ser homens competentes, filhos competentes que discernem o que é puro do que é impuro, para que não haja mescla. E nós somos filhos de Deus e nós precisamos estar cheios dessa vida, pois é ela que vai determinar a minha identidade e a sua identidade. O que está depositado em mim e em você é o que define a nossa filiação, irmão. João 8,42, Jesus sendo extremamente confrontado, desprezado por aquelas pessoas. Estavam chamando ele de endemoniado. E aí ele fala para eles assim, ó, se Deus fosse de fato o Pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Diga comigo, jamais. As trevas nunca se firmam na verdade, irmãos. Por mais que ela possa pintar uma verdade para você, uma mentira com cara de verdade, nunca é verdade. E agora como que você vai saber discernir a voz do Pai? Como é que você vai saber discernir a voz de Deus? Como é que você vai amar quem o Pai enviou? Era isso que Jesus estava falando. Sabe por que vocês não me amam? Sabe por que a palavra que eu prego para vocês soa como vocês como uma heresia ou é horrível de vocês aceitar? É porque vocês não são filhos de Deus. Se vocês realmente fossem filhos de Deus, essa palavra ia ser vida em vocês. Vocês saberiam reconhecer o que eu estou falando. Jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, irmãos, quando as trevas querer te colocar para baixo, não acredite nisso. Tudo que ele fala é mentira. Quando você for perseguido, quando você for caluniado, quando você for desprezado pelo que você carrega, não deixe essa mescla vir sobre os seus ouvidos, porque o que ele faz é mentira.
E nós precisamos estar atentos para ouvir a voz do Pai, a voz do amado. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Sigo de verdade, porque não creem em mim. Digo a verdade, porque não creem em mim. Quem é Deus? Quem é de Deus ouve as minhas palavras. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Jesus precisou chegar num confronto muito forte com esse povo, com esses fariseus, com esses homens que eram dotados de informação. Homens dotados de informação, mas rejeitavam a pureza. Jesus falou assim: vocês conseguem me convencer do pecado? Jesus está falando assim: vocês conseguem ver alguma mescla na minha vida? Vocês veem eu pregando um ministério pessoal, se você for ler o resto, vocês veem eu dizendo que é tudo para mim, que a glória seja dada a mim? Não, toda a glória seja dada ao Pai, e vocês mesmo assim não reconhecem. Vocês dizem que são filhos de Abraão, mas mesmo assim vocês não reconhecem o que o Abraão já reconheceu. Vocês não reconhecem a semente de Abraão que está sendo liberada ao mundo. Vocês não reconhecem, é impossível vocês compreender. Por quê? É o que estava dentro daquelas pessoas, definiam quem elas seriam. A verdade é a vida Zoe. E a vida Zoe me define como filho de Deus. O engano é mentira, é a vida adâmica. O filho do diabo, porque o engano é mentira. Quem é o pai da mentira? João 8,44 diz o quê? Que quem é o pai da mentira? E a mentira aqui, nós estamos falando de um ambiente criado, de engano. O engano ele é terrível, irmão. Por quê? Porque todo engano, ele vem disfarçado. E se você não tiver habilidade para descobrir a mescla que está no engano, você se corrompe. Adão foi corrompido porque a serpente veio com engano para ele. E dentro do engano é usado às vezes palavras que existem, coisas que existem. Olha, você vai saber de todas as coisas. Era mentira isso ou não? Não. Mas já havia um engano por trás. Você vai saber de todas as coisas, mas você vai perder a vida eterna. Você vai saber de todas as coisas, mas você vai perder a filiação. Você vai saber todas as coisas, mas já não é mais a graça do Pai fluindo. Vai ser uma vida atormentada, uma vida adâmica. O engano ele vem sempre disfarçado. É o suco de uva mesclado com o suco de laranja que você não percebe. Fala igual, veste igual, se comunica igual, mas está mesclado do engano. Que determina se somos filhos de Deus ou filhos do diabo é se estamos na verdade ou se estamos na mentira, irmão. Quando nós estamos na verdade, nós somos filhos de Deus. Se estamos na mentira, somos filhos do diabo. E só existe um lugar que vai revelar para nós a verdade. Esse lugar se chama cruz. Sabe aquele quadro que tem de Jesus pendurado na cruz com um lencinho? Não sei se é lenço. Tem até umas imagens que são feitas com Jesus. Aquilo ali foi os bispos romanos que colocaram aquele lenço, tá? Porque a cruz era totalmente nu. E isso fala para nós de um lugar onde todas as mesclas, onde tudo aquilo que impede é colocado para fora, não tem nada escondido. Fala-se de um lugar de pureza. A cruz é esse lugar de pureza, porque quando nós vamos até ela, nós vamos expor tudo aquilo que está em nós, tudo aquilo que nos oprime, tudo aquilo que está escondido, para gerar um lugar de pureza. Só que deixa eu falar para você, quando Cristo ressuscita, Ele ressuscita com as vestes Ele fala assim, ó, todo o pecado foi escondido e agora eu te dou vestes que te protegem.
por isso que a cruz é o lugar, irmão. O nosso passado, Deus não tem problema com o nosso passado, não. É nós que temos, porque o orgulho não nos deixa despir do nosso passado. E a cruz é o lugar que nós despimos do nosso passado. Por que vai nusão para a cruz? Porque é lá que o passado é condicional. Meu passado ficou para trás, agora é nova criação. Jesus estava inaugurando esse período. O passado da mentalidade adâmica, da vida caída, da vida em pecado, ficou para trás. Por quê? Porque quando eu ressuscitar daqui para frente, agora é a nova vida, é novo corpo, é nova veste, é nova mente, é novo espírito, é novo homem, é nova criação. Aleluia. Aleluia. Amém. 1 Pedro 2,18. 1 Pedro 2,18. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados, diga comigo, da vida inútil. Põe na NAA, fazendo favor, da vida inútil que seus pais lhes legaram. Irmão, o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, vou derrubar de novo, vou colocar aqui para mim não derrubar, como um cordeiro sem defeito, sem mácula. Sabe o que Pedro estava falando para os irmãos aqui? Olha, a vida que vocês viviam era uma vida inútil. A vida que os seus pais entregaram para vocês era uma vida inútil. Primeira Pedro 2,18. É isso? Tá certo isso? Você tem certeza disso? Tem certeza? Está havendo um equívoco aqui de programação. Deixa eu achar aqui na minha anotação. 1,18. Amém. 1,18. Obrigado. Alguém nos salvou hoje aqui. Glória a Deus. Aplausos pela vida da irmã. Amém. 1,18. É isso aí. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil. Quando eu estava lendo isso aqui, na minha versão aqui, NAA, diz inútil, ou vida fútil, que é na versão que está aí no quadro, que seus pais lhe legaram. Então Pedro está falando assim, olha, o que os seus pais entregaram para vocês, fora de Cristo, é uma vida inútil, mas pelo precioso sangue de Jesus, versículo 19, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, nós o quê? Fomos escolhidos. Ele foi escolhido, né? E nós também fomos escolhidos antes da criação do mundo, mas agora nesses últimos tempos foi revelado. Por quê? Jesus, ele já está desde antes da criação, mas nos últimos tempos ele foi revelado por causa de quem, irmão? Então a vida que eu levava, a vida que você levava, a vida que nós herdamos é inútil. Se não tem Cristo, se não tem a vida Zoe, é uma vida inútil. A nova criação veio para nos revelar o que? A vida útil, não a vida inútil. Você pode conquistar os maiores tesouros, você pode conquistar as maiores posições dessa sociedade. Se você não tem a vida Zoe habitando em você, é inútil. Agora, se você tem a vida Zoe e você alcança esses lugares, é útil. E se você não alcançar esses lugares também, continua sendo útil. Agora, com a vida Zoe, você alcançar esses lugares, você promove transformação. Transformação.
homens capazes de promover transformação. Então tudo que nós herdamos da nossa mentalidade caída é inútil. Todo pecado é inútil. Porque uma pessoa inútil não sabe discernir o que é útil. Uma pessoa fútil, ela não sabe caminhar fora da futilidade. E é por isso que a criação anseia pela manifestação dos filhos, irmãos. Filhos que sabem discernir o que é puro, sabem discernir o que é santo, sabem o que separar o que é profano, sabe separar o que parece que é do que o que é de verdade. Só filhos úteis, filhos de Deus têm a capacidade de separar o que é do que não é, mesmo que seja muito parecido. E uma frase que pega muito o que Paulo fala é: olha, parece que vocês estão agindo como se eu não fosse mais visitá-los. Ou seja, Paulo estava revelando no coração deles o desejo deles viverem independentes. Paulo está falando assim: olha, vocês estão agindo, cresceram em orgulho, e estão agindo conforme se eu nunca mais fosse aí. É o desejo de viver independente, sem a supervisão e sem a correção de Paulo, sabe? E essa é uma natureza adâmica. Essa é uma natureza que nós devemos levar para a cruz, porque nós somos dotados desse lugar de viver na independência, de querer viver na independência. Paulo era o supervisor, era o líder, o apóstolo responsável por supervisionar e liderar aquelas igrejas. Um supervisor é responsável por quê? Acompanhar, guiar e orientar. E um pai faz o quê? Acompanha, guia e orienta. Você é pai, irmão? Quem é pai aqui nessa noite? Levanta a mão. Então não fuja da sua responsabilidade. A sua responsabilidade é guiar, acompanhar e orientar. Acompanhar, guiar e orientar. Ah não, vou delegar para outro. Não existe delegar autoridade. Diga comigo, autoridade não é delegada. Você delega função, mas a autoridade ela não é delegada. E a autoridade que Deus colocou sobre a minha vida e sobre a sua vida, ela não pode ser delegada. Nós delegamos função. A autoridade que o Senhor colocou e a responsabilidade que Ele colocou como pai apostólico de uma casa de cuidar, eu não posso delegar para o líder dos jovens, eu não posso delegar para o líder dos adolescentes, eu não posso delegar para o líder das crianças, eu posso delegar a função para eles, mas a autoridade de pai não tem como delegar, eu não posso fugir dessa responsabilidade. Eu delego a função de líder, função de pastoreio, a função de cuidado. E aí, se os líderes estão alinhados com o mesmo propósito, com a mesma visão, fluindo debaixo dessa mesma paternidade, vai fluir a verdade. Então nós como pais, e essa é uma palavra para nós não podemos delegar a nossa autoridade, irmão. Por quê? Porque ela é indelegável. A autoridade é graça concedida. Você é pai, você é mãe, é uma graça concedida. Quantas pessoas tentam ser pai e mãe, estão na fila, às vezes entra até na fila da adoção, e aí na fila da adoção você acha, agora vai resolver, não resolve, porque demora, porque paternidade não é função, paternidade é autoridade dada por Deus, não tem como delegar a paternidade. Agora, nessa responsabilidade que Paulo tinha como um pai, obrigado, ele não escreveu uma carta assim, eu vou escrever essa carta aqui, meu Deus, os irmãos de lá de Corinto não vão querer me ver mais. Ele não tinha essa preocupação, ele tinha a preocupação de mostrar o que é a pureza da verdade para aquelas pessoas. Olha, eu sou pai,
Vocês estão seguindo um monte de gente aí. Se naquela época tivesse as redes sociais, Paulo, vocês estão seguindo um monte de gente pelas redes sociais aí. Vocês estão ouvindo um monte de gente pelo YouTube. Por isso que ele fala, vocês tiveram muitos tutores, mas poucos pais. Então, como pai, eu não vou se preocupar. Por quê, irmãos? Os influencers, eles não querem e nem estão preocupados em te ativar a amadurecer. Por mais que seja um influencer que fale coisa boa, por mais que seja um influencer que prega a Bíblia, que ensina, ele não está preocupado com a sua vida. Ele está preocupado se a palavra que ele está ministrando vai ter aceitação para que a rede dele cresça, para que a monetização dele cresça. Porque quanto mais seguidores, e quanto mais views, e quanto mais visualizações, dali sai o seu sustento. Ele pode ser um mentor, mas nunca será um pai, porque pai é quem? O quê? Acompanha, orienta e guia. Paulo não estava preocupado se os irmãos lá iam gostar ou não iam gostar, ele estava preocupado em levar a verdade. Ele falou assim, eu tenho chorado para que vocês amadureçam, o meu desejo é que vocês cresçam no Senhor. Então eu estou aqui, acompanhando, orientando e guiando vocês. Está tudo errado que vocês estão fazendo aí, e quando eu chegar aí, nós vamos ter uma conversa mais de perto. Adão, ele buscou autoridade pelo quê? Através da independência. Adão tinha um pai, todos os dias, o Senhor ali, conduzindo Adão. Olha, Adão, que legal que está acontecendo nesse lugar, como está bom. Aí Adão um dia cansou de tudo isso, falou, não, por que eu tenho que ficar prestando conta? Por que eu tenho que ficar no jardim se a terra é enorme? Pode ser tudo. Não, eu não quis prestar conta. E buscou autoridade pela independência. Mas Deus só entrega poder e autoridade a filhos obedientes. Diga comigo, poder e autoridade só debaixo de obediência. O que Jesus fala? Depois, é me dado. Depois que Jesus ressuscita, o que ele fala? É me dado o quê? É me dado todo. É me dado todo poder. Na onde? Nos céus e na terra. Depois que ele cumpriu tudo, foi dado a ele todo o poder nos céus e na terra. Depois que ele passou pela cruz, depois que ele obedeceu, depois que ele cumpriu. Por isso que Paulo termina falando essa palavra, que ele dá essa exortação para a igreja, diz assim, o reino de Deus não consiste em palavras, mas sim em poder. E quando eu for ter com vocês, eu não quero saber da palavra que vocês estão falando, eu quero saber do poder que há nelas. Eu quero saber do poder que há nelas. Quem se submete, irmão, cresce em autoridade gigantescamente. Versículo 21, 1 Coríntios 4 e 21, nós já lemos. Paulo faz uma pergunta para ele: como que vocês preferem que eu vá até vocês? Que eu vá com um chicote ou com um amor e espírito de mansidão? Você acha mesmo realmente que Paulo ia chegar lá, irmão, na igreja, xingando todo mundo, dando chute na cadeira, virando, colocando todo mundo de castigo? Não. Ele estava falando assim: como que vocês vão me receber no espírito? A palavra que eu vou ministrar para vocês vai soar para vocês como amor, como proteção, como cuidado, ou no coração de vocês vai soar como chicote? Paulo estava falando sobre a natureza que aquele povo estava. A correção, ela vai soar para nós conforme a natureza que nós estivermos inseridos. O que está dentro de nós que vai determinar como que a correção soa. Se a correção soar como um chicote que causa dor e desprezo, assim como o escravo se sente,
é porque o que está dentro é orgulho da vida adâmica. Agora, se nós estamos inseridos na humildade da vida de Cristo, a correção vai soar para nós como o quê? Um ato de amor. Nós vamos sentir muito mais amados, protegidos e direcionados. Então Paulo deixou bem claro, olha, como que eu vou chegar até vocês? Quando eu chegar aí para orientar a igreja, como que vocês vão receber a correção? E sabe, irmãos, é um ambiente que nós precisamos sondar o nosso coração. No ambiente de pureza, toda correção para nós vai nos ativar a avançar, porque nós vamos se sentir protegido, amado e direcionado. Porque acompanha, direciona e orienta. Como que tem? Sabe, irmãos, como pai, às vezes eu cuidando de todo mundo aqui, às vezes a gente fica 2 anos falando para a pessoa uma coisa, Deus não quer isso para você, mas tudo bem, você vai lá. 2 anos você falando a mesma coisa. Aí um dia a pessoa vem e fala assim, Deus falou comigo hoje que Ele não quer isso para mim. Parabéns para você, Deus falou com você. Ou você está surdo há 2 anos? Aí a gente não fica triste, a gente fica alegre, porque é 2 anos, né, irmão? Oh, Senhor, hoje o Senhor abriu os ouvidos, glória a Deus, efatá. Mas há 2 anos a mesma palavra está sendo direcionada. Irmãos, eu não sei se vocês perceberam, a palavra que a gente prega é sempre a mesma. A gente só muda os versículos para vocês não ficarem achando ruim que a gente não estudou a Bíblia. A gente muda os versículos, mas a palavra é sempre a mesma. Porque a palavra de um pai é sempre a mesma. Qual que é a palavra do pai? Nós falamos. Qual que é a palavra de um pai? Acompanha, orienta e guia. Então a palavra de um pai sempre vai ser uma palavra de orientar. Agora é a palavra de um influencer, irmão, a dele vai ser o que está na trend do momento. Só que é fraco demais para te conduzir. Então é por isso que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque os filhos de Deus portam o poder de Deus. Quando a criação está ansiando, ela está ansiando pelo poder de Deus, que está na sua vida, está na minha vida. É a manifestação dele. E o que é a manifestação dele? É quando eu venho no culto aqui, eu descanso no Espírito. Não, irmão, isso aí é só um cheirinho. Isso aí não vai nada. Você descansar no Espírito aqui na segunda, você não descansar no Senhor, não mudou nada. Você descansar no Espírito que não está pronto para transformar, não mudou nada, isso é só um cheirinho. Temos que tomar cuidado para a gente não ficar idolatrando essas coisas ainda. Pastor, o senhor não crê nisso? Eu creio, irmão. Creio. Eu já vivi época na minha vida que eu caía direto. Eu vivi época que eu não caía, não acontecia nada. Aí eu me jogava, porque eu falava, Senhor, já que o senhor não vai me derrubar, eu pulo. E já vivi época que, então assim, isso não muda. Quando o Senhor não estava fazendo isso comigo, não mudava quem eu era. Quando Ele estava fazendo, eu continuava sendo quem eu era. Não muda, porque isso é muito pouco em vista do poder de transformação que o Senhor colocou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Muito pouco. Então o Senhor quer que nós transformemos o mundo, que nós sejamos homens que transformam, mulheres que transformam, filhos verdadeiros que estão contidos na pureza, e essa pureza não está mesclada com a mentira, com aquilo que é engano. E aí a gente vai saber discernir tudo o que é puro. Porque quando nós estamos movidos em autoridade e poder, nós estamos transformando este mundo a partir de Cristo, não a partir de nós mesmos. Sabe, essa semana o Senhor tem falado muito comigo sobre algumas coisas. No que nós temos nos tornado? Consumidores ou produtores? Quando você vai para a rede social sua, você vai como um consumidor ou como um produtor? E isso tem levado muitas pessoas a lugar de
depressão ou ansiedade, porque estão olhando a vida das pessoas lá, que são influência, que se comparando a elas e querendo ser igual a elas. Mas por que está acontecendo isso? Porque o Senhor não te chamou para ser um consumidor, o Senhor te chamou para ser um produtor. Quando você vai para a rede social, você não vai lá para as redes sociais para ficar consumindo tudo que está lá, você vai para lá para receber a verdade. Não, lá não tem verdade, irmão. Você tem que ir lá para produzir a verdade. Ei, jovens, quanto tempo? Faz uma, não faz agora não, para você não ficar triste, mas faz quando você chegar na sua casa lá, dá uma consultada, quanto tempo você gasta na internet? Quantas horas no seu celular? Aí você fala para mim, nossa pastor, me caí de costa. E aí você vai ficar mais triste se eu falar assim, quantos por cento dessa hora você produziu algum conteúdo que vai transformar alguém que está vendo lá do outro lado? Por isso que nós devemos ansiar, irmãos. Foi assim que as trevas foi tomando os montes, tomou o monte da televisão. Por quê? Porque a gente não produzia nada, a gente só consumia. Aí as trevas tomou. Está aí as redes sociais sendo tomadas de um monte de mentira. Por quê? Porque está lá os filhos de Deus consumindo as mentiras, em vez de produzir. Você porta a verdade, você está cheio de verdade, irmão. Começa a produzir conteúdos que vão chegar. Ei, jovem, vocês podem ser influencers cheios do poder de Deus, não consumidores. O que nós vivemos, o que nós carregamos, o que nós temos aqui nessa casa, pode ser divulgado para todo mundo, desde que a sua mentalidade muda, de consumidor para produtor. E sabe que isso é tudo um sistema das trevas, é todo um engano das trevas. Quanta besteira é consumida. E aí quem se torna consumidor, se torna influenciado. E o Senhor nos chamou para ser influenciadores, não influenciados. Quando nós vivemos na pureza daquilo que Deus colocou em nós, da natureza que o Senhor colocou, da graça que Ele depositou em nós, a graça influencia. E você não precisa ser ninguém além do que você tem que ser você mesmo, naquilo que o Senhor colocou. E você pode entrar num ambiente da alta classe social, você vai falar. Você pode entrar num ambiente, você vai falar, porque a graça que o Senhor colocou em você te influencia. O Senhor te chamou para ser influenciador, não influenciado. E a pureza te torna influenciador. Veja como que funciona hoje esse mundo, né? Quem que dita a moda? Quem que dita o que vai fazer? Eu vou lembrar aqui vocês alguma coisinha. Eu sou da época que a gente fazia aniversário de ano em ano. Quem é dessa época que você fazia aniversário de ano em ano? Que é aniversário, né? É aniversário. Aí alguns influencers começaram a colocar lá nas redes lá, mesversário. Aí os influenciados, que não são produtores e são consumistas, são consumidores, não produtores, começam a fazer a mesma coisa. Mas você sabe quem encomendou para os influenciadores fazer isso? Você não tem nem noção, né? É um mercado, irmão. Você é influenciador ou você é influenciado? Você é produtor ou você é consumidor? Aí está lá o mercado, ali sendo alimentado. Aí está lá, todo mundo lá. Um influencer fez lá em cima, ganhando um monte de visualização, um monte de grana, um monte de gente investindo para ele fazer. Aí começa. Aí, as mesmas marcas que ele usa, você vai lá e usa também. Porque se você não usar das mesmas marcas dele, você já... Só que é o seguinte, querido. Ele é milionário e ele não pagou nada por aquilo. Ele está usando o que deram para ele divulgar. Tem alguma coisa errada. Ele é milionário e não pagou nada por aquilo. Você está entendendo? Você é o produto. Você é o produto. Então, se nós não temos a mente renovada em Cristo, nós começamos a fazer tudo que eu lembro da época que o chá de revelação,
O pai ia no médico com a mãe, pegava lá o ultrassom lá, tudo meio indefinido, e o médico falava assim, ó, eu acho que é menino, eu acho que é menino. Aí, quando o médico ainda dava assim, ó, 90% que é menino, aí os pais faziam enxoval azul. Mas quando o médico falava assim, ó, eu acho, né, mas é bom esperar, aí fazia enxoval que cor? Verde e amarelo, brasileiro. Foi a época que nasceram os maiores patriotas da nossa nação. Agora hoje não. Você vai fazer um chá de revelação, você tem que fazer uma festa. Por quê? Porque os influencers fazem. E aí você gasta o que você não tem, hein? Você é consumidor ou você é produtor? É eles que vão ditar o que nós estamos vivendo ou é nós que vamos ditar a cultura do mundo? Pelo que eu saiba, o Senhor falou que é a igreja que vai ditar a cultura do mundo, irmão. Sabe? A cultura de você trazer seu filho e apresentar ao Senhor, é essa cultura que tem que ir para as redes sociais. Quando você, ó, meu filho nasceu, e você apresenta aqui, e faz uma festa, e coloca aqui, ó, meu filho está sendo apresentado no modelo correto, porque o Senhor nos chamou para ser modeladores, não modelados. Vocês são modeladores de uma geração, vocês não são modelados por essa geração. Pastor, o senhor é contra tudo isso? Eu não estou falando que eu sou contra tudo isso. Eu só estou falando que há uma rede de consumistas, de consumidores, que não são produtores. O Senhor nos chamou para ser modeladores, irmãos. Modelar uma sociedade. Modelar uma sociedade pela verdade. Sabe, quando você sentar à sua mesa da sua casa, em família, para fazer o jantar, é isso que deve influenciar lá fora. Essa que deve ser as fotos da verdade que é vivida. Uma geração de consumistas, eles compram o que não podem comprar, com o dinheiro que não tem, para mostrar para quem nem quer ver, mas ele precisa fazer, porque está todo mundo fazendo. Pastor, não pode fazer, não estou falando isso, estou falando para você estar dentro da sua realidade. Porque se não está dentro da sua realidade, você é apenas um consumidor. É apenas um consumidor. E a gente vai fazendo tudo isso que lá fora faz e esquece de fazer o que é correto. Quando os neném nascem, uma festa porque não foi o aborto, mas sim a vida, mas a gente não publica. Quando os nossos filhos são apresentados ao Senhor, uma festa porque nós estamos consagrando o nosso filho ao Senhor, mas a gente não publica. Quando o nosso filho batiza, que ele toma a decisão pelo batismo, aceita Jesus, uma festa, mas a gente não publica. A gente prefere publicar as coisas que está todo mundo fazendo no momento. Porque o Senhor tem nos chamado a viver. Pastor, o que tem de errado nisso? É o que eu falei para vocês. Vocês sabem discernir o suco de laranja, o suco de uva que não esteja mesclado? E é por isso que tem um monte de gente, irmãos, entrando em depressão. Um monte de jovem com 16 anos querendo se matar. Ai, não sei o que vai ser do meu futuro. Eu não vejo o meu futuro. 16 anos não consegue ver, com ansiedade, com crise de ansiedade. Por quê? Porque algum influencer está com não sei quantos milhões de seguidores e virou milionário antes dos 18 anos. Aí os jovens entrando nesse lugar, irmão, abandona isso. Começa a produzir o que você deve produzir. Começa a colocar conteúdo. Gaste seu tempo naquilo que é útil e não fútil. Porque toda aquela vida que nós herdamos, ela é inútil. Agora a vida que nós temos a partir de Cristo é útil. Eu quero te convidar a ficar de pé, te chamando para uma geração de modeladores, de produtores.
Quanto tempo você tem passado consumindo? Vamos produzir, irmãos? E sabia que isso está na nossa nação? A nossa nação está diminuindo a produção. Nós estamos deixando de ser produtivos, porque nós estamos nos tornando consumidores. Mas o Senhor está trazendo luz para você hoje aqui nessa noite, porque nós somos uma geração de filhos de Deus, que modelam uma geração, modelam. O que está dentro determina a identidade. Irmão, se a gente pegar um vinho caro, eu não conheço vinho, mas se você pegar o vinho mais caro que tem aí, colocar dentro dessa taça, ele continua sendo aquele vinho. Se a gente tirar ele e colocar dentro do copo descartável ali, ele continua sendo o mesmo vinho. Vocês estão entendendo? Se eu colocar no copo lá do requeijão, ele continua sendo o mesmo vinho. Só que tem uma transformação que acontece. O copo de requeijão não é mais o copo de requeijão, é o copo do vinho, alguma coisa que eu não conheço. O copinho americano, quem lembra? Acho que os jovens não sabem do copinho americano. O copinho americano não é mais um copinho americano, é o copo do vinho, é a taça do vinho. Vocês estão entendendo o que determina quem você é, irmão? Você é filho de Deus. Diga assim: você não é filho do Zé, você não é filho da Maria, você não é filho do Antônio nem da Antônia, você é filho de Deus. Você é filho, irmão. Você é filho de Deus. Porque é o que está dentro que determina quem nós somos. E se nós somos filhos de Deus, irmãos, nós vamos ser modeladores de uma geração a partir da realidade dele. Você pode estar desgastado, você pode estar cansado de um dia, você pode estar triste. Hoje eu fiquei triste do nada. Eu falei: está repreendido. Aí o Senhor foi orar. Teve que orar, irmãos. Quantos filhos aqui me procuram durante a semana? Ai, eu estou chorando sem saber porque que eu estou chorando. Eu falei: é porque eu também estou chorando. E você não sabe, eu sei. Eu estou chorando porque eu estou chorando para que os irmãos cresçam em maturidade, amadureçam no Senhor. E como você é filho, você ainda não conseguiu discernir o porquê que você está chorando. Mas você está chorando porque eu estou chorando. E no Espírito você já conseguiu decifrar isso. Então vamos chorar junto. Porque a palavra fala assim: chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Irmãos, quanto que nós choramos. Tem dia que eu fico lá em casa, o Daniel vai para a escola e a gente chora. Porque a gente quer ver todo mundo voando, irmão. Todo mundo voando. A gente não chora para ter um número de pessoas caminhando conosco. Nós choramos para que os filhos realmente entendam que são filhos de Deus e possam avançar nessa geração. Você foi chamado para modelar, irmão. Pastor, vai orar para mim? Não vou orar, nós já oramos aqui. Eu só quero que você saia com essa palavra no teu espírito, assim, ó: eu sou um produtor, amém? Quem é produtor aqui, amém? Eu sou um modelador, amém? Eu sou um influenciador. Mas não é o mundo. Quando o Romano fala renovais a nossa mente, é para nós recebermos a mente em Cristo. Não é o mundo que nos modela. Não é o mundo que nos modela. Pastor, mas nós estamos no mundo, sim, para influenciar. Para influenciar. Não é o que estão falando, não é o que estão fazendo, não é o que estão dizendo de você, que diz quem você é. Ame-os. Estão te caluniando, estão te perseguindo, estão te desprezando, estão tentando denegrir sua imagem. Sabe por quê? Eles não têm o que está dentro. E o Senhor vai te usar ainda. Ei! O Senhor vai te usar ainda para ser a pessoa que vai conduzir essa pessoa até a água, que vai lavar tudo que está dentro.
jogar a impureza e receber daquilo que é verdade. Eita glória! Você pode levantar suas mãos e render ao Senhor.